Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4. As provas revelam o amor do Pai. Ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos, ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Irmãos, nessa passagem aqui, o autor do livro de Hebreus, que não se sabe quem é, ele não se identifica, provavelmente não é o apóstolo Paulo, né? Não se sabe quem é. Ele está trazendo uma mensagem aqui para que os crentes, irmãos, eles perseverem, né? Os crentes estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, estavam ficando em prisões e eles estavam desanimando. Alguns deles já não queriam mais se reunir como igreja, com medo de serem perseguidos, com medo de sofrerem represálias por causa disso, né, irmãos? E o autor do livro de Hebreus, então, vai trazer uma mensagem de encorajamento para que esses crentes venham aprender a perseverar, né, irmãos? E o autor do livro de Hebreus vai mostrar para eles até que ponto que tem que chegar a perseverança, né? Que ponto que tem que chegar a perseverança? Vocês estão aí desanimados, vocês estão aí tristes, vocês estão pensando em desistir, estão pensando em dar um tempo com as coisas de Deus, né? Vocês ainda não chegaram no fim, sabe? Não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, sabe? Só termina, sabe? A perseverança só termina quando vocês morrerem, sabe? Quando vocês perderem a vida de vocês por causa disso, né? Então não adianta, irmãos, começar a vida cristã, sabe, forte, firme, perseverante, e terminar a vida cristã desanimado, deprimido, depressivo. Não adianta perseverar no começo e não perseverar no fim, né? Não adianta perseverar no começo, no meio, e não perseverar no fim, não, irmãos. É preciso perseverarmos o tempo todo, sabe? A luta contra o pecado, a luta contra as dificuldades, a luta contra as aflições, contra as dificuldades, só vai acabar, irmãos, quando nós perdermos a nossa vida, né? Isso é muito importante, irmãos, porque hoje em dia
É muito comum os pregadores estarem pregando sobre uma fé que não precisa de perseverança, né? Os crentes estão lá desanimados, deprimidos, não tem força para nada, né? Não estão precisando se apegar com Deus, estão precisando honrar Deus, estão precisando glorificar Deus, né, irmãos? Não, mas apesar de eles estarem naquela condição lá, ainda são crentes, ainda são salvos, e Deus vai vir com a vitória, e Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo outro, sabe? Como se fosse normal os crentes não perseverarem, não lutarem contra o pecado, não lutarem diante das dificuldades, sabe? E está lá em depressão lá, por causa da dificuldade, mas mesmo assim um salvo, né? E a semana passada se suicidou, né? Por causa da dificuldade, mas graças a Deus era um salvo, era um crente ainda. Então hoje em dia está assim, né? Hoje em dia está assim, sabe? Os crentes estão naufragando, estão negando a fé, não estão produzindo os devidos frutos, sabe? Mas mesmo assim muitas pessoas agem como se fossem crentes verdadeiros, como se isso fosse uma coisa normal, como se ainda fossem salvos. E claro, irmãos, que não existe esse tipo de coisa na Bíblia, O autor do livro de Hebreus aqui vai deixar bem claro, irmãos, que vocês precisam perseverar, perseverem. Até que ponto vai a nossa perseverança? Até que ponto? Até o fim da nossa vida, até o extremo da gente derramar o nosso sangue, né? Então, vocês estão sendo perseguidos, estão ficando em prisões, estão sendo açoitados, estão desanimando, mas vocês não morreram ainda, vocês não chegaram ao extremo de derramar o próprio sangue ainda. Vocês estão pensando que já perseveraram muito? Que já lutaram demais? Sabe, que não aguentam mais lutar, que a prova está grande demais? Sabe, irmãos, porque muitas vezes é isso que a gente ouve de muitos crentes. Não, eu não aguento mais lutar, a prova está muito grande, que a dificuldade é muito grande, eu não aguento mais. Oh, meu Deus, vai fazer 30 anos, só vai acabar quando morrer. Só quando morrer vai acabar. Sabe, enquanto a gente não morreu, ainda devemos perseverar. Ainda devemos lutar, ainda devemos batalhar. Só acaba depois que morre. E a perseverança tem que ser até o fim. Até o fim. Não adianta lá o crente firme, fervoroso, valoroso, nos últimos 6 meses de vida, desonra a Deus completamente, depressivo, morre a míngua lá, totalmente. Você fala, meu Deus, mas nem parece aquele crente que na igreja. Sabe o que adianta, irmãos? O que adianta? Precisamos perceber, principalmente nos momentos mais difíceis, porque perseverar quando está fácil, né? É fácil, né? O dinheiro está entrando, a saúde está tudo bem, as circunstâncias estão favoráveis. Perseverar assim, até os ímpios perseveram assim, né, irmãos? A perseverança é justamente para as dificuldades, é justamente para as lutas, justamente para a enfermidade, para as perseguições. Então nós devemos ter isso em mente, para que quando as dificuldades vierem, nós estejamos prontos para perseverar, né, irmãozinho? É muito interessante, porque o autor do livro de Hebreus vai trazer um exemplo, né? Estáis esquecidos da palavra de encorajamento? Vocês esqueceram da palavra de encorajamento, né? Que palavra de encorajamento? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então olha só que interessante, o autor do livro de Hebreus está ensinando os crentes aqui que quando as dificuldades vêm, quando as provas vêm, quando a enfermidade vem, quando o problema financeiro vem, quando as perseguições, no caso, queriam matar eles, quando as perseguições vêm, sabe, é Deus permitindo essas coisas, é Deus usando essas coisas para nos disciplinar, para que nós venhamos aprender a viver uma vida cristã de verdade, né, irmãos? Para que nós venhamos a desenvolver os verdadeiros frutos que o honrem e que o glorifiquem, né, irmãos? É que nem um pai
disciplinando uma criança. Sabe, imagina um pai que nunca disciplinou uma criança na vida. Imagina uma mãe que nunca disciplinou uma criança na vida. O filho faz o que quer, a mãe não fala nada, o pai não fala nada. Sabe, quem que vai dizer que esse é um bom pai? Quem que vai dizer que essa é uma boa mãe que nunca educou o filho? Sabe, Deus é o nosso pai, nós somos filhos, né, irmãos? E Deus nos ensina por meio das dificuldades, por meio das provas, por meio das lutas, por meio da enfermidade. Deus nos ensina dessa maneira. Sabe, então, irmãos, quando nós estamos revoltados com a prova, quando nós estamos revoltados com a luta, né, quando nós estamos revoltados com as dificuldades, na verdade nós estamos revoltados com a disciplina de Deus. Porque se não fosse para a gente passar por essas coisas, Deus não deixava a gente passar por essas coisas. Simples assim. Né, irmão? Deus não tem poder para solucionar todas as coisas? Tem. Então, se algumas coisas ruins estão acontecendo na nossa vida, sabe, irmãos, é porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa por meio dessas coisas. Né, irmãos? Deus quer fazer com que nós venhamos a frutificar diante da sua presença. É Deus nos corrigindo, é Deus nos disciplinando. Não estamos à mercê das dificuldades, não estamos à mercê das circunstâncias. Não, há uma ação sobrenatural de Deus acima de todas essas dificuldades, nos conduzindo para fazer com que nós venhamos a ter uma vida que o honre e glorifique. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as dificuldades, vão ajudar para que os crentes vivam uma vida que honre e glorifique. Né, irmãos? E olha só, suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Né? Suportem as dificuldades, aceitem as dificuldades como disciplina. Sabe, imagina o filho sendo disciplinado pelo pai e o filho não aceita a disciplina. O pai vai tolerar um filho que não aceita a disciplina? Sabe, não, o pai vai disciplinar mesmo, porque ele tem que aprender a estar debaixo da autoridade do pai, debaixo da autoridade da mãe. Se ele gosta, se ele não gosta, isso não é relevante. Também ele vai ter que aprender a estar debaixo da disciplina. Ele vai ter que aprender o que é certo, o que é errado, o que pode fazer, o que não pode. Sabe o que acontece hoje? Diante das dificuldades, os crentes não aceitam as dificuldades. Sabe, irmãos, eles não aceitam a enfermidade, eles não aceitam o problema financeiro. Sabe, irmãos, eles não aceitam as circunstâncias desfavoráveis. Sabe, irmãos, eles acham que podem convencer Deus de que Deus está fazendo a coisa errada, de que Deus deveria tomar outros caminhos na vida dele, outras direções. Sabe, irmãos, e eles ficam indignados e eles acham que podem brigar com Deus, tacar na cara de Deus o quanto eles eram firmes e fervorosos e que eles não deveriam estar passando por aquele processo. Né, irmãos? Então, olha só o que o autor do livro de Hebreus está dizendo. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Precisamos ter em mente, irmãos, que Deus está querendo nos ensinar. E se Deus está querendo nos ensinar, nós precisamos estar prontos a aprender. E nós não vamos aprender nada se nós acharmos que não devemos estar sob disciplina, que não devemos estar passando dificuldade, que não devemos estar passando luta. Nós só vamos aprender, irmãos, se nós só vamos aprender se nós entendermos como glorificar a Deus diante da dificuldade, diante da prova, diante da luta. Então é muito interessante, irmãos, a maneira como Deus nos ensina, porque os crentes, irmãos, eles querem dormir e eles querem acordar com paz. Eles querem dormir, eles querem acordar honrando e glorificando a Deus. Sabe, irmãos, não é assim que funciona. Deus nos ensina, irmãos, por meio das circunstâncias, por meio dos problemas, por meio das dificuldades. E Ele vai deixar bem claro que Deus ensina aqueles que são seus filhos. Se Deus está nos ensinando, é um bom sinal, porque nós somos filhos.
Né? E o que ele vai dizer? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Então, se não acontecer nada na nossa vida, né, se as coisas der sempre certo, né, os crentes estão lá desonrando a Deus, os crentes estão lá falando palavrão, os crentes estão lá vivendo uma vida igual ao mundo, sabe, não acontece nada de errado, não acontece problema nenhum, não acontece dificuldade nenhuma, vai tudo tranquilo, sabe, irmãos, isso é um grande problema, porque isso mostra que eles não são filhos, isso mostra que eles não são eleitos, porque os filhos de Deus, quando eles estão caminhando de uma maneira que não está agradando a Deus, Deus vem e Deus os corrige, sabe, os filhos de Deus, quando eles não têm paz, Deus vem e Deus traz problemas para ensinar ele a ter a paz, a ter alegria. Quando o filho de Deus está lá se alegrando no dinheiro, Deus vem, Deus arranca o dinheiro para ele aprender a se alegrar em Deus. Então, as dificuldades, irmãos, elas, apesar de nós não queremos passar pelas dificuldades, sabe, irmãos, as dificuldades são meios que Deus usa para nos moldar. Você vê, Deus colocou um espinho na carne do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo pediu por 3 vezes para que Deus arrancasse aquele espinho da carne dele, uma enfermidade, né? O apóstolo Paulo vai dizer, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E Deus falou, não, eu não vou tirar essa enfermidade aí, eu vou deixar essa enfermidade aí para que você não se glorie. Você vê, sabe, aquela enfermidade, aquela dificuldade iria fazer com que o apóstolo Paulo não viesse a se gloriar. Você vê, então ia fazer um bem, iria ensiná-lo, aquela dificuldade iria ensiná-lo. Né, irmãos, é claro que nós não vamos ficar pedindo espinhos na carne, né? Seria uma loucura a gente ficar pedindo enfermidade, pedindo prova, pedindo luta, sabe? Mas quando essas enfermidades vierem, quando essas provas vierem, quando essas lutas vierem, quando esses espinhos vierem, irmãos, e cedo ou tarde eles vêm, sabe, irmãos, precisamos ter em mente, irmãos, que eles nos conduzem a uma vida que honre e glorifique a Deus. Sabe, nos ímpios vai ter o efeito contrário. Nos ímpios vai levar ele para mais longe de Deus. Nos ímpios as dificuldades vão fazer com que eles blasfemem de Deus, né? Vai fazer com que eles fiquem indignados, depressivos. Mas nos crentes, irmãos, vai fazer com que eles se apeguem a Deus, com que eles busquem a Deus. O autor do livro de Hebreus está exortando aqui esses crentes porque eles estavam seguindo o caminho dos ímpios, né, irmãos? Diante das dificuldades, eles estavam desanimando, né? Eles estavam querendo voltar para trás, e o autor está dizendo para eles, não, vocês devem perseverar até o fim. Essas coisas aí é Deus ensinando vocês a como honrá-lo e a como glorificá-lo. Então é esse o caminho que vocês devem trilhar, né? Muitos crentes estão na dificuldade, irmãos, e eles não sabem qual caminho devem trilhar, eles não sabem qual que devem ser as suas atitudes diante da dificuldade. Os crentes acham que a missão dele na dificuldade é buscar Deus para Deus solucionar a dificuldade. Ele acha que essa é a missão dele, né? Eu preciso ir no culto da vitória, eu preciso ir no culto da libertação, eu preciso buscar mais a Deus para ver se Deus me livra aqui dessa dificuldade aqui, porque essa dificuldade aqui é terrível. Eu vou buscar Deus de maneira fervorosa para Deus me livrar dessa dificuldade. Sabe, os crentes não sabem, irmãos, que caminho trilhar diante das dificuldades. Sabe, o caminho que deve ser trilhado, irmãos, é aprendermos com essas dificuldades como honrar a Deus, como glorificar a Deus, como estarmos mais perto de Deus diante da dificuldade, né, irmãos? Essa é a função das dificuldades. E o que vai dizer aqui? Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Se o filho
quando é disciplinado pelo pai, ele respeita o pai. Sabe, imagina nós, como filhos, o respeito que devemos ter por Deus, que é nosso pai. Se os filhos nesse mundo devem o devido respeito aos seus pais, por estarem disciplinando ele, qual que é a nossa obrigação como filhos? Aceitarmos a disciplina, nos colocarmos sobre a disciplina, nos sujeitarmos à disciplina. Então, irmãos, muitos crentes, irmãos, eles não estão assumindo o papel de filho, sabe? Eles querem ser o pai, e eles querem colocar Deus como filho, Eles querem falar para Deus: Deus está fazendo tudo errado, Deus não é assim, Deus, você tem que fazer assim, assim, não é assim que está fazendo tudo errado. Não, irmãos, nós somos o filho, Deus é o pai, sabe? Deus é aquele que nos disciplina, e Ele nos disciplina da maneira que Ele acha que deve nos disciplinar. Se os pais disciplinam os seus filhos do jeito que eles acham que devem, e geralmente eles estão certos, o filho está fazendo alguma malcriação, o filho está sendo mal educado, o pai disciplina, e o pai sabe disciplinar o seu filho bem, será que Deus não sabe nos disciplinar bem? Será que Deus erra quando Ele nos dá uma enfermidade? Será que Deus erra quando Ele tira o nosso dinheiro? Será que Deus erra quando Ele traz circunstâncias desfavoráveis? Então, irmãos, é claro que Deus não erra, Se os pais dessa terra sabem disciplinar bem os seus filhos, imaginam Deus nos disciplinando, nós que somos filhos. Por isso, irmãos, que nós temos que confiar na disciplina de Deus sobre as nossas vidas. Deus não vai disciplinar todas as pessoas da mesma maneira, Deus não vai trazer enfermidade para todo mundo, Deus não vai dar dinheiro para todo mundo, Deus não vai deixar todo mundo pobre. Cada um, Deus vai disciplinar da maneira que Ele acha que deve ser disciplinado. Mas é muito importante nós termos em mente, irmãos, que nós temos que nos sujeitar à disciplina de Deus, que Deus sabe aquilo que está fazendo na vida de cada um de nós. Deus, no entanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Qual que é o propósito de Deus nos disciplinar? Qual que é o propósito de Deus trazer circunstâncias, problemas, dificuldade? Qual que é o propósito? O propósito é para o nosso bem maior, para participar plenamente da sua santidade, para que nós venhamos aprender a ser santos, venhamos aprender, irmãos, a realmente enxergarmos as coisas eternas, as coisas celestiais. Venhamos, irmãos, enxergar, sabe, que a riqueza não é as coisas desse mundo, não é as coisas dessa vida. Mas como é que a gente vai caminhar em santidade, sabe, se Deus não nos corrige para que nós venhamos a caminhar em santidade? Sabe, como sozinho, se Deus nos largar sozinho, a gente não vai aprender. É que nenhum pai esperar que um filho nunca seja disciplinado e cresça educado. Sabe, como é que ele vai crescer educado se o pai nunca disciplina? E o texto bíblico está dizendo como é que nós vamos crescer em santidade, como é que nós vamos alcançar a paz, como é que nós vamos alcançar a verdadeira alegria, como é que nós vamos olhar para as coisas eternas se Deus não nos disciplina? Sabe, e quantos crentes ficam revoltados com a disciplina? Quantos crentes querem simplesmente acabar com a disciplina? Irmãos, acabar com a disciplina muitas vezes significaria acabar com o caminho que conduz à paz, com o caminho que conduz à esperança, com o caminho que conduz à santidade. Você vê então, olha só como é que o autor do livro de Hebreus está enxergando para as dificuldades. Olha como ele olha para as dificuldades. Sabe, ele não olha para as dificuldades: oh meu Deus, oh tadinho, tadinho dos crentes, meu Deus, olha que dificuldade, estão sendo presos, estão sendo açoitados, meu Deus do céu, oh que dó, oh meu Deus, judiação. Não é dessa forma que ele olha, irmãos, para as dificuldades, sabe, mas é dessa forma que os crentes hoje olham para a dificuldade: oh meu Deus, coitadinho de mim, meu Deus, oh como eu sofro, oh eu não devia estar passando por isso, oh por que essas coisas acontecem comigo, oh meu Deus, que vida triste, que vida terrível. Sabe, irmão, vocês não adianta olhar
para as dificuldades desse jeito, irmãos. Precisamos olhar para as dificuldades, para as provas, para as lutas, da maneira que a Bíblia nos mostra. Devemos enxergar essa realidade aqui, irmãos, onde Deus está nos conduzindo à paz, Deus está nos conduzindo à alegria, Deus está nos conduzindo à satisfação, Deus está nos conduzindo à santidade. Porque senão, nós enxergando pelo ponto de vista onde nós somos pobres, coitados, vítimas das circunstâncias, a gente vai chegar na depressão, a gente vai chegar no suicídio, a gente vai chegar no desespero. É esse o fim da jornada ali, irmãos. Sabe, não tem como ficar sentindo pena de si mesmo diante da circunstância e chegar na santidade. Não dá, né, irmãos? Para chegar na santidade, eu preciso estar enxergando aqui como Deus nos disciplinando e Deus nos conduzindo para a sua vontade. Né, irmãos? Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Né? Ninguém fica feliz quando sabe que está com uma enfermidade terrível. Né? Está com uma enfermidade terrível, alegria, maravilha. Não, irmão. A princípio, as dificuldades vêm e elas são motivo de tristeza, elas são motivo de choro, elas são motivo de frustração. Isso é normal, a princípio não parece nada bom. Mas o que o texto bíblico está nos revelando é que, no entanto, produz fruto de justiça e paz. Sabe, elas nos conduzem à verdadeira paz. Sabe, elas nos conduzem à verdadeira justiça. Então, aquilo que a princípio era ruim, sabe, irmãos, era motivo de desânimo, depois acaba nos levando, irmãos, a uma paz transcendente, acaba nos levando para Jesus Cristo. E como é que ele vai terminar? Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Sabe, diante de tudo isso que eu falei para vocês, das circunstâncias difíceis que vocês estão passando, sabe, fortalecei as mãos enfraquecidas. Sabe, se apeguem a essas coisas, olhem para as coisas da maneira correta, sabe, fortaleçam as mãos enfraquecidas, sabe, fortaleçam os outros, sabe, que não estão enxergando dessa maneira, mostrem para eles que é essa a realidade aqui que eles devem olhar, né? Os joelhos vacilantes, sabe, dobrem os joelhos de vocês, sabe, mas sejam joelhos firmes na presença de Deus, sabe, não vacilem, enxerguem as coisas da maneira correta. Preparai caminhos retos para os vossos pés. Olha só, qual é o único jeito de caminhar de maneira reta diante da dificuldade, irmãos? Qual que é a única maneira? É ficar sonhando com a cura da enfermidade? É ficar sonhando com o dinheiro entrando de novo, com as circunstâncias? Não, irmãos. Os caminhos retos, irmãos, somos nós olhando para a dificuldade como Deus nos conduzindo à sua vontade, nos levando à santidade, sabe, produzindo em nós paz, justiça. Sabe? Esses são os caminhos retos, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Você vê, olha só a realidade. Sabe, muitas vezes a gente prega a palavra de Deus e as pessoas acham que esse aqui é um ponto de vista. Ah, interessante esse ponto de vista aqui, viu? Eu nunca tinha pensado aqui por esse ponto de vista. Sabe, como se pudesse pensar de outro jeito. Sabe, irmãos, como se pudesse chegar à paz, à alegria, ao contentamento de outra maneira. Sabe, como se tivesse outros caminhos. É interessante esse ponto de vista aqui. Aí chega em casa e já esqueceu. Chega em casa e já esqueceu, já nem lembra mais o que o texto bíblico falava mesmo sobre como lidar com a dificuldade. Sabe, irmãos, não podemos esquecer, irmãos, sobre como lidar com a dificuldade. Não podemos esquecer, irmãos, sobre como trilhar caminhos retos, sobre como enxergarmos as dificuldades. Se nós esquecermos, irmãos, como lidarmos com a dificuldade, pode ter certeza que você vai lidar com a dificuldade de qualquer jeito, menos da palavra de Deus.
A não ser que nós estemos visualizando a palavra de Deus, irmãos, naturalmente você nunca vai caminhar de acordo com a palavra de Deus. Naturalmente você sempre vai caminhar de acordo com as suas percepções, de acordo com os seus sonhos, de acordo com os seus projetos, de acordo com a psicologia, de acordo com os terapeutas, com os psicólogos, mas você nunca naturalmente vai caminhar de acordo com a palavra de Deus. Por isso, irmãos, que é preciso de toda a atenção à palavra de Deus, irmãos, para lidarmos com as dificuldades. E é por isso que o autor do livro de Hebreus vai terminar dizendo, sendo assim, portanto, conclusão, fortalecei aqueles que estão fracos, fortaleçam aqueles que estão fracos, mostrem essas realidades, sabe? Essa é a conclusão, despertem eles para que eles possam acordar que as dificuldades que eles estão passando, ainda que sejam ficar em prisões, morrer na cruz, né, serem perseguidos, serem açoitados, ainda que sejam terríveis, ainda que eles estejam sendo torturados, mostrem para eles como eles devem enxergar essas dificuldades. Sabe qual que é as nossas dificuldades hoje, irmãos? Sabe qual foi a última vez que a gente foi açoitado por causa de Jesus Cristo? Né, irmão? Qual foi a última vez que a gente ficou 5 anos na cadeia lá por causa de Jesus Cristo que estava pregando alguma coisa? Não, nossas dificuldades hoje são dificuldades banais comparados a esses crentes aqui, irmãos. Mas ainda assim são dificuldades, irmãos. E se nós não estivermos enxergando elas da mesma maneira que esses crentes aqui devem enxergar deles, sabe, irmãos, assim, a gente simplesmente caminha para a perdição. Porque cedo ou tarde, irmãos, nós vamos estar em dificuldades mais graves. Cedo ou tarde a gente vai estar lá nos últimos momentos de vida, lá nos últimos suspiros, diante de uma enfermidade lá, e até então nunca passamos por algo tão dramático quanto aquilo. E se nós não estivermos prontos para enfrentar essas dificuldades, sabe, irmãos, a gente simplesmente vacila e aquilo que a gente deveria perseverar até o fim, não, a gente desfalece nos últimos momentos de vida. Sabe, é que nem aquela pessoa que o barco naufragou. O barco naufragou e nadou, agora faltava 1 metro para ele chegar na praia e morreu, afogado. Mas não adiantou nada, nadar tanto. Sabe, irmãos, essa é a vida cristã se nós naufragarmos nos últimos dias de vida. Somos nós nadando, quando estava lá quase, morreu. Por isso, irmãos, que é preciso perseverança. E como alcançar a perseverança? Enxergando as coisas de acordo com a palavra de Deus, com Deus nos conduzindo à dificuldade para nos levar a Jesus Cristo, aonde alcançamos a verdadeira paz. Essa é a palavra de Deus, seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome de Deus. Amém.